A nova pesquisa IPESP, divulgada hoje, mostra a diferença de 5 pontos entre Lula e Jair Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 53% dos votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 47%. Os votos válidos não incluem brancos e nulos. Já nos votos totais, o petista tem 50% das intenções de votos, contra 44% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 4%. Os eleitores que não souberam responder são 2%. Os dois candidatos mantiveram os percentuais registrados na pesquisa anterior, divulgada pelo IPESP há uma semana. Foram entrevistados 1.100 eleitores em 22 a 24 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95,45%. Apresenta uma diferença de pouco mais de 1% entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 50,2% e o atual Jair Bolsonaro aparece com 49,8% das intenções de votos. Estão tecnicamente empatados. Considerando os votos totais, Lula tem 46,3% das intenções de voto e Bolsonaro 45,9%. Os que disseram votar em branco ou nulo são 4,8% e os que não sabem ou não responderam somam 3%. Contratada pelo próprio Instituto, a pesquisa entrevistou 2.020 pessoas de forma presencial entre os dias 20 e 24 de outubro e tem como margem de erro 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Faltando menos de uma semana para a decisão do segundo turno das eleições, o candidato Lula participou de ato pela defesa da democracia e do Brasil com lideranças políticas e artistas no Teatro da PUC, em São Paulo. Para os petistas, este é um ato simbólico. Os candidatos do partido ao Planalto participam de eventos no Tuca na reta final das campanhas desde 1998. O ato reuniu Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, os presidentes nacionais do PT e do PSOL, Gleisi Hoffmann e Juliano Medeiros, além de Janja, Simone Tebet e Marina Silva. Esta afirmou que a democracia está em risco e deu exemplo da diversidade de pessoas que o ato reuniu, além dos diferentes partidos. Eu sei que a democracia está em risco, porque empresários, trabalhadores, homens, mulheres, pretos, brancos, indígenas, estão todos aqui. Marina Silva falou também sobre a força da mulher e afirmou que Bolsonaro tem medo da figura feminina. Quando você está suscitando o ódio contra as mulheres, o presidente Lula conseguiu juntar várias mulheres. E recentemente, 2 mulheres, que eu não me canso de dizer, uma preta, uma branca, uma do Mato Grosso, outra nascida lá no Acre, uma católica, uma evangélica. Terceira colocada no primeiro turno da disputa presidencial e atual apoiadora de Lula, Tebet chegou atrasada e foi recebida de pé no auditório. Eu estou aqui porque amo a democracia, eu estou aqui porque lutei por ela, estou aqui porque eu não abro mão da democracia. Após fazer várias críticas a Bolsonaro, a senadora reafirmou seu apoio a Lula, dizendo que existe apenas um candidato democrata nesse segundo turno. O petista, por sua vez, lembrou os episódios de racismo contra o cantor Seu Jorge, em Porto Alegre, e contra o humorista Ed Júnior, em São Paulo. A violência cometida pelo ex-deputado Roberto Jefferson contra a ministra do STF, Carmen Lúcia, e contra agentes da Polícia Federal. E a fala de Bolsonaro sobre garotas venezuelanas. Esses 3 acontecimentos exigem de nós que a gente exija que esse país tenha democracia. E esse país é um país hoje que ninguém convida o nosso presidente para visitar e ninguém quer vir aqui. É como se o Brasil tivesse sido riscado do mapa geográfico do planeta Terra. Hoje de manhã, Luiz Inácio Lula da Silva participou da Caminhada pela Democracia e pela Paz, em Aparecida, no interior de São Paulo.
O candidato à reeleição Jair Bolsonaro deu uma entrevista para o portal Metrópolis e comentou o caso envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele também criticou os institutos de pesquisa. Na entrevista dada ao Metrópolis na noite de ontem, ao ser questionado se ainda dá tempo de reverter a vantagem de seu adversário até domingo, Bolsonaro falou mais uma vez que os institutos de pesquisa são mentirosos. Primeiro, alguns milhões de votos foram em função das pesquisas mentirosas, como foram mentirosas em 2018. Eu acho que essa vantagem não terá mais. Também tem a questão dos votos, que chama de abstenções, ou pessoas que não vão votar. Isso é bem comum no segundo turno, porque no primeiro turno há um mau engajamento dos candidatos a deputado federal, estadual, que levam os eleitores mais pobres, inclusive, para as urnas. Entre os assuntos pautados na entrevista, o caso Roberto Jefferson foi um dos mais repercutidos. Bolsonaro então questionou durante a conversa o que ele tem a ver com a vida de Roberto Jefferson. Que onda fizeram o caso Roberto Jefferson contra mim? Que eu tenho a ver com a vida do Roberto Jefferson? E mais ainda, ele é amigo do Bolsonaro. Ué, amigo que no dia 16 agora de setembro último, entrou com uma queixa-crime contra mim no Superior Tribunal Militar. Que amigo é esse? O candidato disse ainda que Roberto Jefferson falou besteira, perdeu a razão e vai responder por tentativa de homicídio. O Roberto Jefferson, no meu entender, tinha tudo para continuar a sua batalha por liberdade. Agora, quando ele atira em direção aos policiais, lança uma granada, que seja a granada de efeito moral, tá? Ele perdeu completamente a razão e vai responder agora por tentativa de homicídio. Bolsonaro também lembrou de episódios de agressão contra a sua família e fez comparações com a repercussão das ofensas que Roberto Jefferson fez à ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Minha filha, quando completou 12 anos, foi agredida por uma jornalista com um palavreado mais forte ainda do que é dirigido a Carmen Lúcia. A semana passada, a minha esposa foi agredida em mídias sociais pela Procuradora-Geral lá do estado de Alagoas e a repercussão foi quase zero na mídia. O deputado André Janones, do Avante, ironizou a decisão sobre apagar postagens na internet contra o presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, publicou um vídeo ironizando a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinando que ele apague 7 publicações que ligam o presidente Jair Bolsonaro às ações do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, antes de ser preso. Em tom de deboche, Janones diz que Jefferson não é um dos coordenadores da campanha à reeleição de Bolsonaro e que eles não se conhecem ou têm fotos juntos. E dizer que Roberto Jefferson jamais foi coordenador da campanha do candidato Jair Bolsonaro à reeleição. Informo ainda que o presidente Bolsonaro não conhece Roberto Jefferson, nem nunca tirou qualquer foto com o mesmo. Roberto Jefferson não fez nenhuma homenagem a Bolsonaro durante um almoço na churrascaria Nativas, em Brasília. No domingo, Moraes determinou que Janones apague publicações no Twitter e Instagram que afirmam que Jefferson seria um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro. Outros posts também mencionam que o presidente teria apoiado o ex-deputado depois de ele atirar contra policiais federais no domingo. O empresário Rubem Ometo, da Cosan, gigante do agronegócio e do setor energético brasileiro, é quem mais fez doações para políticos neste ano. O presidente do Conselho de Administração da Cosan, Rubens Ometo, é até agora o maior doador da eleição de 2022, segundo os dados de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral. O empresário ligado ao agronegócio havia destinado até a tarde de hoje R$ 8.900.000 a diretórios e candidatos de 13 partidos distintos. Nomes do Republicanos foram os que mais receberam doações de Ometo, R$ 3.400.000. Em segundo lugar, no ranking de doadores, aparece Alexandre Grandene, um dos fundadores da empresa calçadista de mesmo nome. Ele destinou R$ 6.400.000 desde o início da campanha. Os partidos que mais receberam recursos do empresário foram PSC, com R$ 1.900.000, e PT, R$ 1.700.000. Em terceiro lugar está Salim Matar, dono da Localiza Veículos, que já doou R$ 6.100.000.
tendo como destino a campanha de Bolsonaro, o Partido Liberal e também o Partido Novo. Ao todo, candidatos e partidos receberam 783 milhões e 800 mil reais de pessoas físicas em 2022. Depois do intervalo, premier italiana nega simpatia pelo fascismo. E rei Charles III oficializa novo primeiro-ministro do Reino Unido. É logo depois do intervalo, não saia daí.